CNP, Congresso Europeu de Neuropsicofarmacologia. Estou aqui direto de Milão, ali atrás está rolando o congresso. E é o nosso resumo que vocês sabem, né? Onde eu estou assistindo a aula, eu trago o resumo para vocês para ficarem antenados em tudo que está acontecendo dentro da psiquiatria. O congresso ele começa com as palestras principalmente da indústria farmacêutica. Então a indústria patrocina algumas palestras e a gente sabe que quando a indústria tem um patrocínio vai ter aquele viés, né, de direcionar para tal medicamento relacionado àquele quadro específico. Mas teve uma aula muito interessante sobre embotamento afetivo e a diferença do embotamento afetivo e a anedonia. Que o embotamento afetivo ela é aquela ausência do sentir, eles chamam em inglês de blunting, que é como se fosse um apagamento. O palestrante trouxe alguns exemplos de uma professora, de um homem casado, enfim, de pessoas comuns, que a gente considera comuns, que têm essa dificuldade e estão num quadro depressivo. A depressão pode causar um embotamento afetivo, mas o tratamento com os medicamentos também pode. E a gente tem algumas teorias que podem justificar isso. A ação da serotonina, então o aumento de serotonina, através, por exemplo, dos inibidores seletivos, poderia causar isso. Uma alteração da dopamina, e aí as pessoas também sentem uma falta de motivação, muitas vezes, aquele apagamento que traz essa dificuldade. E além de tudo, essa alteração do córtex pré-frontal, que também seria... A gente acabou de ser interrompido pela polícia italiana para dizer que não podia usar o tripé no chão porque é uma área privativa. Já passamos por isso antes, não é a primeira vez. Então aí a questão do embotamento afetivo, das teorias, né, que justificariam essa alteração do córtex pré-frontal, alteração de dopamina e ação da serotonina. E o que a gente pode fazer para melhorar isso? Uma das alternativas é o uso de medicamentos que não tenham como efeito colateral, né, o embotamento afetivo e também melhorar o tratamento da depressão. E como alternativa de medicamentos, a gente tem a bupropiona, que é um dos medicamentos que age em dopamina sem agir em serotonina, e também temos a vortioxetina, que é um multimodal que não tem essa inibição da recaptação de serotonina e por isso não tem esse impacto negativo. Foi falado sobre essas questões e também do impacto negativo do embotamento, tanto que quase 50% dos pacientes acabam largando o tratamento para a depressão quando tem esse efeito colateral. E pacientes que têm embotamento afetivo também têm maior dificuldade de voltar a ser funcional. E por isso que a gente precisa olhar e ter outras alternativas que melhorem esse efeito colateral. Depois dessa palestra, assisti uma palestra sobre um medicamento novo, a cariprazina, que seria uma molécula que ela teria uma ação transdiagnóstica. E o transdiagnóstico significa assim, às vezes eu vou ter um paciente que ele vai ter um sintoma de pânico, daqui a pouco ele vai ter um sintoma de desatenção, daqui a pouco ele tem um sintoma de humor. E essa dúvida, muitas vezes, que a gente fica, será que esse paciente tem várias coisas? Ou será que é tudo dentro de um contínuo, né? Que a gente fala de um fenótipo ampliado, que é como as coisas se parecem, não como muitas vezes elas são. E esse tratamento transdiagnóstico, a gente tem moléculas que a gente poderia usar tanto para ação de dopamina quanto ação de serotonina, e trouxe a cariprazina, que é uma molécula nova que a gente ainda não tem no Brasil e que teria esse espectro da gente usar tanto ela para esquizofrenia, quanto para transtorno bipolar, quanto com potencialização da depressão. A gente não tem ela disponível, ela já não está aprovada no Brasil, mas essas novas alternativas medicamentosas. Voltando à tarde, teve uma palestra muito interessante com uma pesquisadora americana, que ela trouxe a questão da dependência química. Foi a palestra que abriu, vamos dizer assim, o congresso. A questão da adição, né, os caminhos, da onde vem e para onde vai. E ela falou muito sobre a questão da gestação. A gente olha muito para a questão do uso da adicção, então o uso de drogas, a partir da adolescência, mas que a gente precisa olhar desde a gestação. E falou sobre o uso de cannabis. Muitas gestantes, inclusive nos Estados Unidos, tem um aumento do consumo tanto das gestantes quanto das lactantes, né, do uso da cannabis, e desse é um fator de risco para esses fetos terem maior problemas lá na frente com a adicção. E ao mesmo tempo, eles estão pesquisando usar o CBD como algo que pode ajudar a diminuir essa questão da adicção, especialmente em pacientes com a dependência de opioide, que lá nos Estados Unidos também é muito mais comum. No Brasil, a gente não tem essa epidemia, né, de consumo de opioides como tem nos Estados Unidos, então eles estão estudando. Trouxe muito o estudo dentro nos ratinhos ainda, então eles ainda estão nesse nível de estudar no ratinho, mas parece que CBD pode ser sim uma alternativa ainda lá na frente para tratamento de algumas dependências e algumas alterações que os pacientes que têm consumo de drogas acabam impactando, principalmente a questão dos opioides. E aí a última palestra, na verdade eu chamei um convidado para conversar e aí a gente vai falar um pouquinho das palestras que ele assistiu e a última palestra a gente assistiu junto, então fica aqui que vai mudar um pouquinho o vídeo, mas tem continuação. E aí, Bruno, me conta o que tu achou do congresso hoje, primeiro dia?
Que aulas que tu gostou mais, o que tu aprendeu que tu pode compartilhar para o pessoal saber, assim, quem tem interesse em psiquiatria, quem gosta do conteúdo? Não, o que eu vi são muitas coisas que a gente não tem ainda no Brasil. Tratamentos de longo prazo para esquizofrenia. Foi discutido bastante a importância de quanto mais longo, né, a ação das medicações antipsicóticas na esquizofrenia, você consegue desfechos melhores. E eles apresentaram dados de medicamentos que o paciente toma a cada 6 meses. Bastante benefício em termos de qualidade de vida, de conseguir retomar as atividades e tirando o estigma de estar tomando remédio todo dia. Depressão resistente também, como que a gente trata esses pacientes. Praticamente 1 em cada 3 pacientes que a gente atende no consultório vai ser um caso de depressão resistente. Não vai melhorar com aquele tratamento básico que a gente faz. Básico. E aí foi discutido bastante essas novas intervenções, como estimulação magnética transcraniana, nesses casos, acetamina intranasal, para alguns casos eletroconvulsoterapia também. Mas é legal quando a gente vem no congresso e reforça aquilo que a gente está fazendo na prática, né? Porque quando a gente vê esses medicamentos novos que ainda não chegaram no Brasil, a gente fica com aquela esperança, né, de que tem coisa nova sendo estudada, mas ao mesmo tempo longe da nossa realidade, né? Mas a gente também fica feliz de ver muita coisa que a gente já está fazendo, né? Exatamente, que está colocando em prática. Muita coisa que eles estão fazendo aqui na Europa, a gente também já consegue fazer. Mas a questão do tratamento de longo prazo, ele ainda é mais inacessível, né? A gente sabe que é um perfil de paciente que muitas vezes a gente não vai ter tanto acesso pela questão social, né? Pela questão que é um paciente, às vezes, do SUS, mas já está se conseguindo introduzir isso também na rede pública, às vezes via processo judicial, isso tem essa possibilidade, né? Uma briga que a gente tem que ter. E até porque a esquizofrenia tem uma questão muito importante que é a dificuldade de reconhecer, né, Bruno? Então, muitos pacientes não aceitam tomar o remédio, né? E aí, esse tratamento que tu faz, um injetável, que ele vai ficar aí 6 meses sem precisar tomar a medicação, melhora a adesão ao tratamento e principalmente longo prazo, né? Porque os pacientes deterioram muito quando não trata, né? Isso. E falando em esquizofrenia, aí já para o futuro, um dos temas que foi bastante discutido aqui são as necessidades não atendidas, né, dos pacientes, que os tratamentos atuais não conseguem dar conta de alguns problemas que esses pacientes têm. E foi falado principalmente sobre os problemas cognitivos, né, dos pacientes perdendo capacidade cognitiva, de cognição social, e também sobre os sintomas negativos, embotamento e novas perspectivas de tratamentos com novos mecanismos de ação para abordar essas questões que causam bastante deterioro social e dão bastante prejuízo para os pacientes. Foi bem interessante. O embotamento afetivo, na esquizofrenia não tem um sofrimento, a pessoa ela não se incomoda com esse embotamento, ela não tem iniciativa, ela não levanta, ela não pensa o que ela quer fazer. E na depressão, inclusive também teve uma aula sobre embotamento afetivo na depressão, existe um desconforto. A pessoa fala, olha, eu não sinto nada, eu não me incomodo com o que eu deveria me incomodar, eu também não me sinto feliz, ao mesmo tempo que às vezes não é a questão da tristeza. Né? Não é a questão da anedonia. Na aula que eu assisti, que foi a do embotamento afetivo, na depressão, foi muito interessante, especialmente essa diferenciação, né, entre a anedonia, que é a falta de prazer, eu não ter prazer nas coisas, e o embotamento afetivo, que é eu não sentir, que é eu não conseguir ter reações quando eu preciso. Né? E aí a diferença, e que a gente sabe que, infelizmente, apesar dos tratamentos que a gente serem efetivos, como os inibidores seletivos, né, inclusive tem vídeo no canal explicando todos eles, muitas vezes causam esse embotamento afetivo nos pacientes. Então, o paciente, às vezes, ele até melhora na função, mas ele continua com essa sensação. E aí, a alternativa que a gente tem, e na prática usa, como a vortioxetina, né, que é uma medicação que tem esse perfil. A gente tem outros medicamentos, até falaram sobre a bupropiona, que não gera esse efeito colateral que os inibidores podem causar. E o que a gente teria de alternativas? Novas alternativas. A própria acetamina, né, tem se falado como uma droga para melhorar o embotamento afetivo. E a ação nos opioides kappa, né? Esse novo mecanismo com estudo de novos medicamentos e que além da esquetamina que a gente já tem disponível e usa no tratamento, a gente teria aí esses medicamentos que agiriam através dos opioides kappa e isso também melhoraria essa ativação. E até agora, pouco antes da gente vir gravar, a gente assistiu uma aula que foi muito interessante, né? Caminhar.
Por caminhar. incrível que pareça, aliás, por incrível que pareça não, né, Bruno? A gente já tem muito estudo falando especialmente sobre atividade física, mas foi muito legal a aula falando sobre a importância do caminhar para a criatividade e para a questão de memória a longo prazo, né? Os estudos mostrando o quanto é importante. Até falou do Hamilton, né? Que era um estudioso matemático, que ele dava longas caminhadas, às vezes ele resolvia esses problemas matemáticos nessas caminhadas. Então foi muito interessante. Eu achei legal que ele falou que nós somos, que ele chamou social walkers, né? Caminhadores sociais, que os homens conquistaram o planeta caminhando em tribos, né? Caminhando em e grandes conversando. grupos conversando. Então, que o nosso cérebro precisa disso, né? Andar e conversar. Né? E, Andar quanto, junto, e até ele caminhar fala, junto, né? bem Quantas vezes vocês saíram para caminhar e como foi bom, legal. né? Como isso pro nosso cérebro é bom. Quando tu encontra uma amiga, encontra alguém que tu gosta, tu sai caminhando e vai conversando, como isso é ótimo pro cérebro. E até foi interessante que ele falou que 1 hora de caminhada semanal... Por semana já faz diferença. Que é uma coisa que do ponto de vista de saúde, que a gente sabe da OMS, né? Indicação, 150 minutos semanais, mas 1 hora de caminhada semanal, isso já teria um benefício em relação à questão de memória e criatividade. Legal. Esse foi um resuminho, né, de como foi esse primeiro dia. Eu quero agradecer imensamente o Bruno que ter agradeço. aceitado. Se ele aceitar nos outros dias, a gente continua gravando. Se inscreva no canal, ativa as notificações e amanhã eu tô de volta com o 2º, 3º, 4º dia de congresso.